Nesse vídeo eu vou te explicar como que a gente pode escolher boas ações pagadoras de dividendos. Será que é só olhar quanto que a empresa paga de dividendos? Será que é só isso mesmo? E eu não vou te falar não, porque você vai ter que ver esse vídeo até o final para você entender. Já adianto que não é só isso não. Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do Bora Investir. Como sempre, já ajuda aqui o canal a crescer, se inscreve se não é inscrito e deixa o seu like ali também, ativa o sininho das notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Então vamos lá pessoal, primeiro entender aqui direto ao ponto o que é o tal do dividendo, né? Você pode estar chegando aí no canal agora e não entende exatamente o que é isso, pessoal. Então o dividendo, o provento, nada mais é aqui do que uma sobra de caixa daquela empresa. Quando você é sócio de uma empresa, quando você compra ação, você tem direito a receber os lucros ali sobre aquela empresa, né? É realmente aqui você sendo sócio daquela empresa. Isso é até um pouco engraçado. Quando eu comecei lá no passado a investir, eu achava isso um pouco estranho, né? Eu achava que era uma coisa que não acontecia, mas é isso realmente, pessoal. Se você está começando agora, você realmente vai investir numa ação, vai se tornar sócio dela, né? Você tem as ações dela ali e tem o direito a receber lucros daquelas empresas. Obviamente que não são todas as empresas que pagam dividendos, bons dividendos, a maioria paga sim, mas muitas delas às vezes não vão pagar com tanta frequência, né? Então, se o seu objetivo é ganhar mais dividendos, a gente tem que analisar algumas coisas que a gente vai ver nesse vídeo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que já pensar aqui em quais empresas vão pagar mais dividendos, né? Então vamos aqui falar dos setores, né? E primeiro falando aqui de empresas que estão crescendo ainda, que já são listadas, mas ainda são menores, né? Pensa aqui comigo, é mais provável que uma empresa muito grande pague os dividendos ou uma empresa que está começando agora? A empresa que está começando agora, né? Na verdade, na bolsa a gente não tem empresa que está começando agora, mas a gente pode ter empresas que estão em pleno crescimento, por exemplo. Então a empresa que está crescendo, né? Que ela está ali querendo aumentar o número de clientes, faturar mais, é fácil a gente entender que ela não vai dar tanta ênfase aqui para o pagamento de dividendos, né? Ela vai, todo lucro que ela tiver, ao invés dela pagar para o sócio, ela vai tender a investir mais no negócio e fazer aquele negócio crescer ao invés de pagar muitos dividendos. Beleza, então, pensando nisso já fica fácil a gente já ter um norte aqui da maioria das empresas, né? Porque isso aqui não é uma regra, obviamente não é uma regra aqui, mas vai ser o que vai acontecer na maioria dos casos, né? Então, agora eu quero que você pense um pouquinho também qual tipo de empresa iria pagar aqui. E já te contando também, a gente pode pegar aqui grandes empresas que têm grandes monopólios, né? A gente pode pensar, por exemplo, em empresas de saneamento, né? Empresas de saneamento, geralmente, elas têm aí os serviços em um estado inteiro ou em uma região inteira do país. Então, praticamente só existe aquela empresa. Ela gera muito lucro porque não tem outra empresa para ser utilizada naquela região, né? Então, como ela não tem o que fazer com aquele capital e na maioria das vezes ela não tem mais como expandir, né? E ela acaba ali fazendo os projetos dela e o dinheiro acaba sobrando, ela vai distribuir aqui para os sócios dela. Outro caso que a gente tem são das companhias aqui de energia elétrica, né? Então é o mesmo caso aqui praticamente das empresas de saneamento. Geralmente elas não têm mais nem como crescer, porque acaba que uma empresa cuida de certa região, outra empresa em outra região. Então na maioria das vezes aqui esse tipo de empresa também tende a distribuir muitos dividendos. Mais dois setores aqui, um deles aqui que você já deve estar pensando aí é o bancário, né? Que esse já é um outro caso, é um setor que gera muito dinheiro, né? Então eles já têm uma certa tendência a pagar mais dividendos por ser um setor que lucra bastante, né? Então a maioria dos bancos que a gente tem hoje em dia eles já são, né? A maioria dos bancos maiores aí eles já conseguem distribuir mais dividendos porque já tem uma grande capilaridade, né? Já estão em vários estados com muitos clientes, já não tem tanta tendência de crescer assim. Então com o lucro deles sobrando eles vão acabar dividindo aqui para os seus acionistas. E por último aqui alguns setores específicos, né? Por exemplo, o setor de telefonia também, que costuma ser um setor que tem muitos clientes, né? Hoje, praticamente no Brasil, a gente tem 4 companhias aqui de telefonia e internet, por exemplo, sendo que apenas 2 têm um mercado maior aqui, mais expressivo aqui. Então, essas empresas também costumam ter muitos clientes, lucrar muito, né? Então, isso aí também faz com que elas sejam boas pagadoras de dividendos. E aí entra alguns setores um pouco diferentes desses aqui, pessoal, mas
esses vão ser os principais, né? A gente tem, por exemplo, setores aqui de petrolíferas, por exemplo, a gente também tem algum pagamento legal ali e outros tipos de empresa aqui, mas na maioria das vezes vão ser os exemplos que eu já falei. Mas aí será que é só isso? É só a gente ver algum setor também, só ver ali se aquela empresa paga dividendo e já pode sair investindo naquela empresa? E não, pessoal, a gente tem que avaliar mais algumas coisas. Na verdade, são indicadores mesmo de ações aqui. Eu vou falar de alguns que podem te ajudar a dar mais um rumo, já entender um pouquinho daquela empresa ali, mas lembrando que não são só esses indicadores, só essas análises que você tem que fazer aqui para você saber se aquela empresa é boa ou não. Aqui são alguns exemplos que já vão te ajudar. E o primeiro deles aqui, pessoal, é olhar a dívida daquela empresa, né? Empresa boa é empresa que tem a dívida controlada. Vocês vão perceber que na maioria das vezes, eu vou mostrar ainda, fica comigo até o fim desse vídeo aqui, a maioria das empresas aqui eu vou mostrar na prática aqui, elas têm dívidas, né? Porque elas precisam de ter um certo endividamento para conseguir aumentar seus projetos, né? Pensa que ela pega aqui um dinheiro barato no mercado e vai fazer um projeto onde ela vai ganhar muito. Então as empresas aqui, na verdade, não é que elas não tenham que não ter dívida, ela só tem que ser controlada, né? E um indicador legal para olhar isso é o dívida sobre EBITDA, ou EBITDA, muitas pessoas falam assim também, e ele tem que estar aqui até 3, tá? Eu vou mostrar isso lá na prática para vocês, mas esse é um indicador que não dá para explicar muito aqui, mas guarde ele aí. Depois vem o retorno para o acionista, ou ROI também, pessoal. E aqui, o que eu gosto de fazer, né? É conseguir pegar empresas aqui que elas têm retornos aqui maiores do que a taxa Selic daquele período, né? Porque pensa aqui comigo, você está investindo em algo que é mais arriscado e se você não tiver um retorno ali durante os últimos 5 anos, por exemplo, acima da taxa Selic, então é melhor ficar na renda fixa, né? Então esse aqui é um dado também que eu gosto de olhar. Lembrando que aqui não pode ser, né? A gente nesse momento está com a taxa Selic muito alta, agora ela está em 13,75. Não vão ser todas as empresas que vão dar esse retorno aí. Então a gente pode pegar uma média aí durante os anos da taxa Selic, mais ou menos a gente pode pegar ali algo em torno de 7 a 8%, acima disso já é legal. Outra coisa legal de olhar nessas empresas aqui é se elas pagam dividendos recorrentemente. Eu vou mostrar isso tudo para vocês lá na prática. Não adianta a empresa pagar ali um tanto de dividendo, ficar um tempão sem pagar, né? Então, empresa boa é aquela que paga sempre, né? Pelo menos não precisa de ser todos os meses, por exemplo, mas ela tem que ter uma certa recorrência, porque o nosso objetivo, no fim das contas, é receber os dividendos. Depois disso, a gente vai olhar o lucro líquido dela, pessoal. E aqui é muito importante, empresa boa é empresa lucrativa, ela tem que ter sido lucrativa aí nos últimos 5 anos, né? Ela tem que estar numa crescente de lucratividade. Esse, para mim, talvez seja um dos indicadores mais importantes, pessoal. Então, se uma empresa já não dá lucro, já tem alguma coisa errada ali. Então, fique de olho, esse é um dos maiores indicadores mais importantes que eu vejo aí. Na maioria das vezes, as cotações das empresas seguem aqui a lucratividade delas. Lembrando, pessoal, que aqui são alguns indicadores, a gente tem que olhar mais uma série de coisas, pessoal. E por último, mas não menos importante, a gente tem que ver o dividend yield daquela empresa, né? Será que ela está pagando um bom retorno também, pessoal, ao longo do tempo? Então, a gente pode olhar, depois de já ter eliminado várias empresas aí, a gente já pode olhar para esse indicador que vai falar para a gente, essa empresa é boa pagadora ou não? Ela paga muito pouco em relação ao valor ali de cada ação ou não? Então, é legal ter um valor aqui bom de dividend yield, né? Isso aí vai ser o tanto que ela paga de dividendo em relação ao valor da ação. Eu vou mostrar lá esses indicadores em um site aqui que eu gosto, só para você ter uma ideia de como olhar isso aqui. Mas eu vou deixar um presente aqui para você aqui. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo aqui algumas ações aqui que são recomendadas por analistas. Eu vou deixar aqui uma série aqui para você dar uma olhada. Lembrando aqui que você tem sempre que saber o que você está fazendo antes de investir. Então vamos ver aqui aonde a gente encontra as informações. A gente já está numa empresa aqui que é uma boa pagadora de dividendos, pessoal. Então a primeira informação da dívida é aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA, né? A gente vê que essa empresa aqui, ela às vezes passa aqui do 3, né, que foi o que eu falei aqui, né? Esse é um tipo de empresa que pode passar um pouquinho, mas a gente percebe que muitas vezes ela tá abaixo, né? Então tá legal aqui, né? Não pode passar demais disso aqui dependendo da empresa. Depois a gente vem aqui em ROI, né? Clicando aqui a gente vai ver a média, então a gente tem uma média muito alta aqui, bem acima aqui dos 8 mais ou menos ali que eu falei. E depois a gente pode descer mais aqui. E aqui a gente encontra aqui os dividendos, né? Então essa empresa aqui, ela paga sempre, né? A gente está vendo aqui que muda um pouquinho, mas ela vem pagando aqui bastante dividendos. Se você quiser, aqui embaixo a gente encontra as datas dos pagamentos, né?
E vindo aqui na DRE aqui da empresa aqui, a gente consegue ver aqui, ó, tem três coisas aqui: receita, custo e lucro líquido, né? A gente percebe aqui que o lucro ele vem crescendo, né? Mesmo que teve um ano aqui que não foi tão grande assim, mas ele vem crescendo aqui ao longo do tempo. É uma das coisas mais importantes e eu gosto de filtrar aqui por 5 anos, a gente pode ver até em 10 anos aqui. Então é uma empresa que tem uma constância aqui na lucratividade, ela está crescendo, né? A receita aqui vem aumentando, o custo não está aumentando tanto assim e a gente vê que o lucro líquido, que é muito importante para a gente, está crescendo. Então é isso, pessoal. Espero que você realmente tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, eu sei que é um assunto um pouco mais complexo, né? Não dá para falar só nesse vídeo aqui sobre todos os indicadores especificamente, mas se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, faz uma sugestão de um vídeo aqui específico para algum tema que não ficou tão claro. Eu espero que você tenha realmente gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir!